Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco mais sobre a luta de Charles Oliveira e Topuria, beleza? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, continua aí, na verdade, a galera aí, vamos dizer, subestimando aí Charles Oliveira, né? Teve gente que ainda falou que Charles Oliveira é muito zebra contra Ilia Topuria, né? Coisa que totalmente eu discordo. Fora de lógica uma colocação dessa. Porém, já começa o movimento de alguns lutadores a começar a falar um pouco que, vamos dizer, é mais embaixo a parada para Topuria. Não vai ser esse mamão doce todo aí que muita gente tá colocando, não. E principalmente quem mais está colocando aqui são alguns analistas brasileiros, canais brasileiros e por aí vai. Fora muitos torcedores, né? E obviamente, direito de todo mundo, não é nem essa questão não. Cada um fala o que quer, pensa o que quiser, analisa do jeito que quiser, do jeito que quiser ver, não tem problema. Porém, não é desse jeito, né, na minha percepção, não é essa manga doce. E um deles, né, pessoal, foi até o Pimblet, né? Que fez uma análise aqui até interessante. Ele falou assim, ó, 10 libras, 4,5 kg, é muita diferença. A galera não entende, Ilia pode se assustar um pouco quando vê o quão grande é o Charles frente a ele. Então foi o que ele escreveu aqui, e é um ponto aí que a galera parece que tá menosprezando, tá deixando de lado, que o Ilia Topuria, eu falei no meu vídeo anterior, pessoal, que o Ilia Topuria é menor e ele tá subindo, obviamente vai fazer uma diferença. Eu acredito que não tão grande, porém faz, porque ele tá subindo. A galera coloca como base Max Holloway, igual eu falei no meu vídeo anterior, mais uma vez. Max Holloway desceu de categoria para lutar com o Ilia Topuria. A diferença é que ele tá subindo de categoria. É a mesma coisa se Charles estivesse descendo. E olha que ainda estão... Eu, particularmente, ainda tô dando um pouco de favoritismo para Ilia Topuria nessa luta. Eu acredito que era um pouco favorito não pelo lutador, mas pelo momento, né? Mas ainda assim existe um peso aí a ganhar e existe um padrão em cima de força. E quando ele vê Charles Oliveira pela frente, todo jogo de Charles Oliveira não vai ser essa manga doce. E tem esse videozinho que eu vou colocar aqui, ó, o encontro de Charles Oliveira e Topuria tirando uma foto. Olha a diferença de tamanho dos dois. Charles Oliveira, quando abraça eles aqui, ó, praticamente Charles Oliveira com os brasileiros abraçou eles todos aqui, ó. Tão grande que Charles Oliveira é. Aí você já tem um parâmetro. O tamanho vai fazer diferença no final das contas? Acho que nem tanto. Porém faz uma diferença, é uma diferença. Uma coisa é ele pegar um cara maior que ele na categoria dele, que foi o que o Max Holloway fez, desceu. Max Holloway também era maior, porém na categoria de baixo. Uma coisa é ele pegar um cara maior do que ele na categoria de cima. A galera tem que levar isso em consideração. Pode ser que no dia da luta lá ele ganhe e tudo isso que nós estamos falando, eu estou falando particularmente, não sirva de absolutamente nada. Mas pode ser justamente isso que nós estamos falando. Tamanho, peso, a categoria, faça a diferença para ele. Por mais técnico que ele possa ser, por mais bom que ele possa ser, isso pode ser uma diferença para ele que ele não está acostumado. Pelo menos dentro do UFC ele não pegou. Ele pode ter lutado nessa categoria em outro evento, mas não os caras da elite do UFC. E tá aí a polêmica ele com Jean Silva. Cara, se você for realmente pesar lutador por lutador, obviamente Topuria não é nem esse que entra em questão. Porém, quando o Ilia Topuria lutou com o Bryce Mitchell, e a diferença da luta de Jean Silva com o Bryce Mitchell é brutal a diferença. Mais uma vez a galera tá menosprezando os brasileiros, muitos, né, não todos. A galera que não é a favor, né, que eu tô falando. Menosprezando o brasileiro, a galera tá já vi muitos comentários, muitos caras fazendo chacota do Jean Silva. Jean Silva fala que ele é melhor que ele Topuria, ele postou um vídeo. Jean Silva gosta de uma polêmica também, né? Mas tá certo também, ele tem que vender, fazer seu merchan. E a galera tá fazendo muita gente debochando de Jean Silva, falando que ele é melhor que Ilia Topuria. Mas a base de comparação de Jean Silva e Ilia Topuria é o Bryce Mitchell. Olha a diferença de luta. De fato, foi bem mais fácil para Jean Silva porque no caso do Ilia Topuria, a luta. Então, cara,
Não é essa manga doce toda que a pessoa fala. Isso me incomoda. Por isso que eu tô fazendo, repetindo os vídeos, basicamente falando quase a mesma coisa. Me incomoda muito você dar o favoritismo tanto pra um lutador, por mais bom que ele possa ser. Mais uma vez, a galera esquece que MMA é isso. É a possibilidade de um cara que não tá, eu acredito, que não tá no seu melhor momento, poder ganhar do cara que tá no seu melhor momento. Que é o caso de Charles Oliveira. Charles Oliveira, no seu prime, quando ele conquistou o cinturão, eu acho que ele tiraria Topuria pra nada. Mas hoje, devido a tudo que aconteceu, a longevidade daquela luta pra cá, hoje a gente tem que ser realista nesse quesito. Ele é um pouco favorito, sim, mas não é essa disparidade toda, não. Porque do outro lado lá é Charles Oliveira. Entende? E tem muitos lutadores que já tá começando a falar aí o que eu tô falando. Ou como eles são maiores do que eu, mais renomados, eu tô falando o que eles estão falando. Que não vai ser essa manga toda. Charles Oliveira é um cara maior, é um cara extremamente técnico. Não adianta você ficar analisando o Charles Oliveira somente por derrotas, não adianta. Ele não é só derrotas, ele é além disso. Ele é um cara muito, muito completo, ele é um cara muito fora da curva. Pode ser que o momento dele não seja o melhor nesse exato momento, porém ele tá no... É tudo ou nada, ele tá indo por tudo ou nada. Por mais que Topuria seja técnico, Topuria tem que se ligar que Charles Oliveira não tem nada a perder nessa disputa de cinturão. E isso também é um fator, além do peso, além da categoria, do tamanho. E ainda Charles Oliveira não tem o que perder. É fatores determinantes para um resultado de luta. Porque, na pior das hipóteses, se Charles Oliveira perde, o que vai acontecer? Ele, de todo jeito, ele já tá se encaminhando. Não tô falando que ele tá aposentando. Já tá se encaminhando pro final de carreira. Provavelmente será a última chance dele pelo cinturão. Se ele não vencer, o que pode acontecer? Ele pode fazer mais uma, duas lutas ali e se aposentar. Mudar de categoria? Não sei. Então ele tá por tudo ou nada, mas ele tá jogando mais a vida dele nesse momento do que ele Topuria. Porque se ele Topuria perde esse cinturão, não muda muita coisa em questão de carreira, porque ele tem que fazer a carreira dele ainda. Charles Oliveira já tá no final de sua carreira. Não sabendo se ele tá mais por uns 3, 4, 5 anos, não é essa questão. Mas olhando lutador por lutador, um tá já perto do final e o outro tá ainda no começo. Tá trilhando, fazendo sua história, criando seu legado. Nesse exato momento, para quem perder, é pior pro William Topuria se ele perde. É pior justamente para William Topuria se ele perde essa luta. É pior no seguinte maneira, de comparação com Charles, porque se Charles perde, não vai mudar tanta coisa. Se William Topuria perde, ele abdicou do cinturão de baixo, ele vai ter que fazer mais lutas para voltar pro cinturão. Então, entre Charles e Topuria, quem perde mais é Topuria. Porém ele ainda tem tempo para fazer tudo de novo, para girar a roda. Charles já não tem todo esse tempo. E esse fator determinante é importante ser falado. Charles está indo pro tudo ou nada no final das contas. É o seu último sprint, é o sprint final do cara. Então a galera não tá levando essas coisas em consideração. Mais uma vez, pode ser que chega no dia da luta, isso, nada que eu tô falando aconteça. Mas não é essa manga toda que a galera tá apontando. O que me espanta é isso. E eu tô fazendo inúmeros vídeos repetitivos falando sobre isso. Tá parecendo... Mais uma vez, parecendo que a galera tá tirando chance pra nada. Mas o ponto é, muitos lutadores já estão começando vendo que não é essa manga toda. Porque... tem o tamanho vai fazer diferença. Não tem jeito, né? Mas é isso. Acho que eu tô falando alguma besteira, concorda, discorda comigo. Críticas, elogios, sugestões, sua opinião, deixa aqui também nos comentários, é muito importante, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Fiquem todos com Deus, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!